Talvez você não saiba definir o que é felicidade, mas certamente você sabe o que é. Quando nós estamos vivendo um momento de felicidade, um momento específico, a gente tem absoluta certeza do que está vivendo. Mas, se eu te perguntasse agora, você é feliz? Pode ser que você fique na dúvida. Talvez no fundo você saiba que você não é infeliz, mas você não sabe exatamente se você pode dizer de si mesmo que você é uma pessoa feliz. Talvez você lembre das suas dificuldades, talvez você lembre dos problemas que você está enfrentando, talvez você lembre das últimas vezes que você ficou triste ou com raiva ou estressado. Talvez você passe agora uma lista na cabeça de todos os sonhos que você ainda não realizou. E talvez por essas razões você fique na dúvida se de fato você é feliz. É sobre tudo isso que a gente vai conversar durante essa semana. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de você estar aqui, seja muito bem-vindo para essa nossa semana. E eu queria, já nesse primeiro momento, pedir que você reserve um caderninho, né? Eu falei lá no grupo, mas pode ser que você não tenha visto. Reserve um caderno para a gente fazer o nosso diário filosófico sobre a felicidade, tá bom? Eu me chamo Daniele Santiago, eu sou escritora, sou professora, sou fisioterapeuta de formação, sou pós-graduada em saúde do idoso, em fisioterapia neurofuncional e tenho mestrado em ensino na saúde. Eu sou mãe da Clara, do Emanuel e da Teresa e estou terminando uma pós-graduação em logoterapia e análise existencial. Mais importante do que eu dizer quem eu sou é dizer o que eu vim fazer aqui. E eu vim aqui cumprir uma missão tanto quanto ousada, uma missão muito importante. A missão de te fazer entender que você pode ser feliz dentro da sua realidade. Você pode ser feliz dentro das suas circunstâncias de vida. Eu quero que ao final dessa semana você olhe para a sua realidade de uma maneira diferente, que você olhe para a felicidade de uma maneira diferente, que você perceba que a felicidade ela é um processo de construção muito mais dependente daquilo que está por dentro do que de como as coisas estão por fora. E que se a gente fica colocando a nossa felicidade a depender de como estão as circunstâncias, a gente facilmente tem essa sensação de infelicidade, de que a vida não tem sentido, de que a vida não tem beleza, de que a vida é ruim. Se a gente coloca a nossa felicidade para depender dessas coisas externas, esses pensamentos muito facilmente ou mais facilmente vão entrar na nossa mente e vão fazer morada, o que é pior. Então, ao final desses 3 dias, durante essa semana, nós vamos trabalhar todas essas questões, do ponto de vista da filosofia, do estoicismo, da logoterapia, como a gente pode entender a felicidade como um processo de construção, que depende muito mais da gente do que daquilo que está fora. Você pode estar pensando que eu estou dizendo isso porque eu não conheço a sua realidade. Talvez nesse momento você está pensando assim, isso até serve para outras pessoas, não para mim. A minha realidade é muito dura, a minha realidade é muito difícil de lidar. Eu não sei lidar com a minha realidade, eu não consigo realizar os meus sonhos, eu não consigo ser aquilo que eu gostaria de ser ou fazer aquilo que eu gostaria de fazer, porque a minha realidade é dura, é difícil. E eu concordo com você, existem realidades muito duras, muito difíceis, mas mesmo nessas realidades é possível construir uma felicidade dentro da sua realidade, dentro das suas circunstâncias, sem deixar de ser você, sem fugir para outro lugar, sem precisar fazer como aquela novela que o cara se fingiu de morto para poder viver uma outra realidade. Não, você não precisa viver uma outra realidade, você precisa começar esse processo por dentro, tá certo? E a gente precisa conversar sobre o que é a vida real. Por que esse nome? Por que eu quis chamar essa semana de Felicidade se Constrói na Vida Real? Primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é que não existe nenhuma felicidade possível na ilusão. Para a gente ser feliz, a gente precisa estar com os pés firmes na realidade. E a realidade pode ser muito dura. E talvez isso você já saiba até mais do que eu. Pode ser que a realidade ela traga situações com as quais nós não desejamos, nós não sonhamos, nós não pedimos para viver, nós não queríamos viver. Pode ser que a realidade nos traga coisas que a gente diga, eu não caminhei para chegar aqui. É como se eu tivesse feito um caminho e que de repente o chão se abriu, uma bomba caiu aqui na minha frente, um buraco se abriu frente aos meus pés. E eu não sei mais caminhar, eu não tenho mais como caminhar, eu não tenho mais como ir para frente.
porque essa situação se instalou. E eu não queria viver essa situação, eu não quero viver essa situação, eu não aceito essa situação. E que muitas vezes nós não temos culpa. Nós não somos nem melhor nem pior do que ninguém para que realidades duras se instalem na nossa vida. Pode ser algo no emprego, pode ser algo na família, pode ser uma doença de alguém que você ama ou uma doença em você mesmo, pode ser um luto que você está enfrentando, pode ser o término de uma relação. Existem N possibilidades da realidade se mostrar muito dura, muito difícil, quase impossível de suportar e que dirá ser feliz. Se é difícil suportar, como é que eu vou ser feliz dentro disso aqui? Calma. Primeira coisa que a gente precisa entender é que nós não fomos escolhidos para sofrer, não existe essa predisposição, digamos assim, para o sofrimento, só existe uma causa. Você está vivo e você é gente, como eu. Então nós, vivos, pessoas, estamos sujeitos ao sofrimento, a diversas formas de sofrimento. Isso é o mais real que eu posso te dizer, né? A coisa mais sincera que eu posso te dizer. Qualquer coisa distante disso é fingimento, é ilusão. O fato é que a vida, ela perpassa por alegrias, dores, conquistas, derrotas, sucesso, fracasso, e que a vida ela tem esse movimento de subida e descida. Isso é a primeira coisa importante que a gente precisa ter clareza já nesse primeiro momento, já nesse início de conversa. Então, diante disso, diante dessa realidade, que pode ser difícil, que pode ser dura, qual é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente? Poxa, eu preciso estar preparado para essa realidade. Eu não posso perder o equilíbrio diante da primeira situação difícil que me acontece. Diante de um pneu estourado, eu perco o equilíbrio. Eu imagino que todo o meu dia vai ser ruim por causa daquela situação ruim. Eu não posso estar tão frágil assim diante da vida. Eu não posso me colocar diante da vida de uma maneira tão vulnerável. Eu preciso desenvolver em mim uma personalidade. Eu preciso desenvolver em mim um jeito de ser mais forte, mais resiliente, mais preparado para enfrentar a vida, como ela é, com todos os seus desafios e com todas as suas alegrias. E ter a capacidade de perceber a beleza da vida quando essa beleza se apresenta. Porque às vezes a gente está tão imbuído nessas coisas que não estão dando certo que a gente para de ver as coisas boas, a gente para de ver a beleza, aquilo que de bom está acontecendo no nosso dia a dia. Porque nosso olhar está todo voltado para aquilo que a gente não queria que estivesse acontecendo. Então a gente precisa entender que, bem, se a realidade é assim para todo mundo, se a realidade vai trazer frustrações, vai fazer com que haja desencontros entre as pessoas, entre amigos, entre parceiros, relacionamentos, se há injustiça no mundo, se o mundo não é do jeito que deveria ser, não é do jeito que eu gostaria que fosse, se existem perdas materiais e, mais importantes, perdas de pessoas queridas, de pessoas amadas, se essa é a realidade, então eu preciso construir algo em mim que me prepare para essa realidade. E perceber que isso não resume a vida. Isso faz parte da vida, mas não é o todo da vida. Então veja bem, a gente precisa entender que isso é uma parte da realidade, mas não é o todo. E que o todo talvez esteja sendo ignorado. A nossa atitude pode transformar tudo isso. Veja bem, não é aquela coisa meio mágica que você muda os seus pensamentos e muda tudo. Não, não é isso. Não é isso que eu estou te propondo. Eu não estou te propondo você começar a ser a pessoa mais otimista do mundo e cai uma bomba aqui do seu lado e você diz, oh, que bom, caiu uma bomba do meu lado. Não, não é essa a minha proposta. Porque eu estou falando de realidade, né? Então não estou falando de coisas fantasiosas, né? De ilusão, da gente se tornar uma poliana, de tudo ver o lado bom das coisas. Não. Eu, sinceramente, abrindo aqui um parêntese, eu acho que existem momentos que a tristeza, a raiva, a frustração, a decepção, elas não vão resolver o problema, mas é o mais ajustado que a gente pode viver naquele momento. Então não espere de mim que eu diga para você que a partir de agora
A partir dessa semana você vai se tornar a pessoa mais otimista do mundo e que não vai mais enxergar nenhum problema na sua vida. Não, não é essa a proposta. Se você veio para cá com essa ideia, com esse pensamento, então eu sinto muito, até para que você não se frustre ao final dessa semana, nem é interessante ficar. A proposta não é essa. A proposta não é uma ilusão de que a gente vai agora enfeitar tudo e que tudo vai virar bonitinho. Não, não é. Diante dessa vida dura, diante dessa realidade que às vezes pode ser dura, mas que não significa que resume toda a nossa vida, eu te proponho a fazer um processo de amadurecimento, de crescimento, para estar preparado para essas situações difíceis e para conseguir aproveitar da melhor forma possível os bons momentos. Momentos bons, eles precisam ser aproveitados. Momentos difíceis precisam ser enfrentados. Ou você enfrenta mudando a realidade, se isso for possível, ou você enfrenta olhando para aquela realidade e se perguntando o que é que eu posso transformar em mim que torne essa realidade menos dura, menos pesada. Você entende isso? Mas uma vez sendo possível modificar, trabalhe para modificá-la. A proposta da semana não é uma proposta de passividade, não é uma proposta de ilusões, não é uma proposta de ver a vida toda lindinha, bonitinha. Não é isso. Definitivamente não é isso. É uma proposta para pessoas adultas que querem ser cada vez mais adultas, maduras e que querem cada vez mais enfrentar a vida como ela é, sem perder a sensibilidade de enxergar aquilo que existe de belo, de bom, de justo, de sentido e de beleza. Essa é a nossa proposta. É isso que eu quero fazer ao final dessa semana. E deixa eu te contar como que eu cheguei nessa proposta. Veja bem, eu trabalhei durante muitos anos, né, com fisioterapia neurofuncional. Então dá a impressão, para quem me vê falando recentemente, que eu vim trabalhar com essa questão da resiliência, da felicidade há pouco tempo, né, uns 3 anos, né, de 2021 para cá. Vou já te explicar melhor essa história. Parece que é isso, mas não é. Na verdade, eu trabalho a resiliência desde, tá com mais de 10 anos. Porque como fisioterapeuta neurofuncional, a todo instante eu trabalhei durante muito tempo com pessoas que tiveram que reencontrar o seu sentido de vida. Pessoas que sofreram AVC, que descobriram Parkinson, que sofreram lesão medular, que tiveram que reencontrar o seu sentido de vida, agora numa cadeira de rodas, agora um pouco mais dependente de alguém, agora passando por um processo de adoecimento, agora enfrentando uma situação da qual ela não desejou, não escolheu, jamais escolheria. Mas essas pessoas aprenderam a enfrentar a sua realidade de uma maneira muito digna, muito justa, e ainda vendo belezas, e ainda vendo possibilidades, e ainda vendo conquistas a fazerem durante esse processo de reencontro de si mesmo e do sentido da vida. Então não é de agora que eu trabalho com resiliência, não é de agora que eu vim estudar ou perceber que a nossa vida é cheia de sentido independente de qualquer situação. Mas eu me aprofundei, verdade, né, nesse tema da resiliência de 2021 para cá. E eu vou te contar rapidamente a minha história nesse ponto, né, onde que a resiliência ela passa a fazer parte não só da minha vida com os meus pacientes, mas ela passa a fazer parte da minha vida particular, como que isso aconteceu. Então, em 2021 eu mudei de cidade, vim do interior para Fortaleza, e naquela época eu vim sem saber que estava grávida. Então, eu não sabia que estava gestante da minha 3ª filha, né? Eu não sabia. Logo quando eu descobri a gravidez, praticamente no mesmo período, eu tive uma questão no meu trabalho, que por conta da gravidez, eu tive uma redução salarial bem significativa. Então, eu tive uma redução de 75% mais ou menos do meu rendimento. Imagina, eu estava numa cidade nova, que o custo de vida era maior do que do custo de vida no interior, grávida de uma 3ª filha e agora com um rendimento bem menor. Enquanto eu estava nesse processo de entender que era isso que estava acontecendo, a minha casa lá no interior, eu vim para Fortaleza morar de aluguel. E a minha casa lá no interior, ela ficava num lugarzinho mais afastado da cidade, não tinha muitos vizinhos. E nós tínhamos deixado algumas coisas na casa, e aí nós um dia passamos, né, em visita ao interior,
e vimos que a casa tinha sido roubada. Ela foi roubada, né, de um jeito que eles praticamente arrancaram, só faltaram levar as paredes. Para vocês terem uma ideia, levaram pia, vaso sanitário, os lustres, a luz, um cooktop que a gente tinha lá, uma central de ar que nós tínhamos deixado. Então levaram muita, mas muita coisa. Levaram até as portas da casa. Juro para vocês, todas as portas da casa eles levaram. Todas as portas dos quartos, todas. Então a minha casa foi depenada. A única casa que eu tinha, era o bem material que eu tinha, era esta bendita casa. Então minha casa roubada, com rendimento de salário menor, grávida da minha terceira filha. Como se não bastasse, a minha sogra, que veio com a gente, né, do interior para Fortaleza, morava sozinha, começou a dar os primeiros sinais de demência. Meu esposo é filho único. Então aquilo já me pegou, porque eu sabia que não tinha para onde correr. Ela teria que contar conosco. E minha sogra começa a dar os primeiros sinais de demência, e nesse período eu termino, a gente estava no processo de diagnóstico, mas se fecha o diagnóstico de transtorno do espectro autista da minha filha mais velha. Então essa era a minha realidade. Para completar, nos primeiros exames que eu faço da minha bebê, um dos primeiros exames foi na 12ª semana, se eu não me engano, deu uma alteração no exame de translucência nucal. E o médico disse, olha, pode ser que ela tenha alguma síndrome. E aí quando eu pegava os exames que eu ia para o Google, eu ficava desesperada, porque todos os tipos de síndrome podiam bater com aquilo ali, com os resultados do exame. Tinham síndromes gravíssimas, né? Que a criança não chegava nem aos 10 anos de idade, né? Morria logo nos primeiros anos. Então, assim, sabe quando tudo está dando errado? Foi bem isso que aconteceu no começo ali de 2021 até mais ou menos agosto de 2022. Todo o processo de gravidez, né, da Teresa foi em torno com todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E eu tendo que lidar com essa questão do trabalho, conversando com os diretores da instituição, chegamos a um acordo, graças a Deus eu consegui voltar a trabalhar, depois consegui fazer o trabalho remoto, graças a Deus eles voltaram atrás na decisão inicial. Mas a bebê, ela ia seguindo com complicações. Toda vida que eu fazia um exame, olha, tem um furinho no coração. No outro exame, não é só um furinho, são 2 furinhos. Olha, não tem o ossinho do nariz. Olha, não sei o que, não sei o que. Sempre, né, situações bem complicadas em relação a bebê. Então, nesse período, eu realmente não consegui lidar com todas essas dificuldades. Então, eu deprimi, fiquei muito mal, né? Abandonei qualquer vínculo com rede social, eu estava muito mal naquele período, voltei para a terapia, fui para o psiquiatra, enfim. E aí eu comecei de fato a dar um respiro, né? Mas um pouco antes da Teresa nascer, eu peguei Covid. Estava marcado já o parto e eu fiquei com Covid. E aí nesse dia de isolamento, que eu fiquei isolada por conta do Covid, o meu esposo me trouxe um livro sobre estoicismo. E durante todo aquele dia de isolamento eu li o tempo inteiro, fiz anotações. E aquilo foi como uma iluminação mesmo para mim, assim. O estoicismo, ele foi um divisor de águas na minha vida, eu não tenho dúvidas disso. Tem algumas coisas que eu discordo, mas na minha vivência eu posso dizer que me fez muito bem. Então eu comecei a mudar alguma coisa em mim. E veja bem, depois que a Teresa nasceu, você pode pensar, então graças a Deus a bebê nasceu e ficou tudo bem. Não ficou tudo bem. Depois que a Teresa nasceu, a minha casa, os ladrões não devolveram nada, eu só tinha resolvido a questão do meu emprego, né? A minha sogra continuou evoluindo no seu processo de demência, tanto que hoje mora conosco, né, com Alzheimer já um pouco avançado. A minha bebê nasceu cardiopata, nasceu com síndrome de Down e teve que passar pouco mais de 8 meses dentro de um ambiente hospitalar, maior parte do tempo dentro da UTI. Então, aquela fase antes da Teresa não foi a fase pior. Foi a fase que eu me deprimi, mas não foi a fase pior. Porque a fase depois, que foi quando ela nasceu e que a gente teve que praticamente morar, em alguns períodos eu literalmente morava dentro da UTI, convivendo com aquela situação de incerteza, né? Com a minha filha ali, muitas vezes à beira da morte, teve um choque séptico, ficou gravíssimo.
tendo que conviver com os meus 2 filhos que estavam em casa, o meu esposo tendo que se virar sozinho, nossas condições financeiras não eram das melhores e minha sogra avançando no processo de Alzheimer. E depois Teresa vem para casa, Teresa recebe alta, graças a Deus, a gente tem todo um trabalho ali, é difícil, é pesado, é cansativo, ela sai do hospital com pouco mais de 4 quilos, com quase 9 meses, mas a gente consegue, Teresa consegue, hoje está bem. Minha sogra avança no processo de Alzheimer e vem morar dentro da minha casa. E eu confesso para vocês que foi uma coisa que eu nunca desejei. Então eu posso dizer para vocês que a vida ela não foi ficando mais fácil. Digamos assim, eu vou compensar e a vida vai ficar agora super fácil, porque ela já enfrentou a UTI, então agora eu vou facilitar. Não foi bem assim que aconteceu. Mas algo em mim já tinha começado a mudar. No período da UTI, eu continuei estudando estoicismo e comecei a fazer a pós em logoterapia. E comecei a estudar sobre o que Viktor Frankl fala sobre o sentido da vida. E comecei a ver um cara que viveu em 4 campos de concentração na época do nazismo falar sobre valores, falar sobre sentido, falar sobre felicidade. E algo de fato foi se transformando, não porque a realidade fora ficou mais fácil, mas porque eu entendi que existiam formas, estratégias, método para fazer um caminho que me deixasse equilibrada, que não dependesse tanto daquilo que estava fora. E é óbvio que eu não estou falando que é 100% dos meus dias ou 100% da minha vida que está tudo ok, porque isso não seria realidade. Porque isso não seria real e a gente está falando aqui só do que é real. O que eu quero dizer para vocês com a minha história não é para dizer que eu fiz algo extraordinário. Eu não acho que eu fiz algo extraordinário, sinceramente. Existem situações muito mais desafiadoras do que a minha. O que eu quero dizer com a minha história é que é possível para qualquer pessoa, assim como eu, que no meu histórico de vida tem uma tendência muito mais a olhar as coisas de maneira negativa, tem uma baixa autoeficácia, né? A crença de que eu sou capaz em mim, ela era muito fraca, eu tenho trabalhado nisso. Mas mais do que olhar para mim e dizer, eu fiz algo extraordinário, não, eu consigo olhar e dizer, menino, isso aqui é possível que outras pessoas consigam. É possível que a gente consiga desenvolver em nós uma fortaleza. É possível que a gente consiga desenvolver em nós uma habilidade de lidar com as coisas difíceis. E não tá se esfarelando a qualquer situação nova que surge. Isso é o que é importante. Não a situação minha em si. Eu só contei a minha situação para contextualizar, para que vocês conseguissem entender que isso que aconteceu comigo, essas dificuldades, elas podem acontecer com qualquer pessoa. E essas dificuldades podem ser enfrentadas de pé, de cabeça erguida, com serenidade, com equilíbrio. Então, a primeira coisa que o estoicismo me ensinou e que eu coloquei em prática de imediato é uma única coisinha que eu queria que ficasse aqui para vocês. Você não pode controlar tudo. Portanto, concentre-se em controlar aquilo que você pode controlar. Isso mudou a forma como eu vejo as coisas. Minha filha estava na UTI. Eu tinha como tirar ela de lá? Não. Eu podia resgatar, sair correndo com ela, tirar e dizer, não, isso tudo é brincadeira, eu não quero viver esse negócio de UTI, não. Não, isso estava sob o meu controle? Não. O que estava sob o meu controle? Eu mesma. Estava sob o meu controle permanecer serena, estava sob o meu controle tentar lidar daquela forma da maneira melhor, estava sob o meu controle criar para os meus outros 2 filhos um ambiente que fosse acolhedor para eles, para que eles não sentissem tanta falta dos pais, que sempre um dos 2 estava fora, e da irmã, que eles nem tinham chegado a receber em casa. Estava sob o meu controle ler, conhecer mais, aprender mais sobre filosofia, sobre estoicismo, sobre logoterapia, para tentar entender o meu momento de sofrimento e tentar lidar com ele da melhor forma possível. É meio que uma intelectualização do sofrimento. Eu fui buscando teorias, eu fui buscando no conhecimento uma forma de lidar com aquelas situações.
Isso estava sob o meu controle. Todo o resto estava fora. E eu me concentrava nisso. E essa é a primeira coisa que eu gostaria. Se você ainda não fez nenhuma anotação, eu espero que já tenha feito alguma. Mas se você não fez nenhuma anotação até agora, no teu caderninho, no teu diário filosófico, você vai anotar isso. Nós não podemos, você coloca na primeira pessoa, eu não posso controlar tudo. No que eu posso controlar é que deve estar a minha atenção. Então o foco da minha atenção precisa estar naquilo que eu posso controlar. E o que é que está mais sob o meu controle? Eu mesmo. Aquilo que está mais próximo de ter a minha decisão sou eu mesma. Não é nada externo. É aquilo que acontece dentro de mim. Aí você pode pensar, ai Daniela, mas eu não controlo meus pensamentos, eu não controlo minhas emoções. Eu vim de uma família que eu tenho determinada condição psicológica ou algum trauma, e isso reflete na minha personalidade. Concordo com tudo isso, você não está errado. De fato, a sua história de vida, as suas experiências, a forma como as pessoas da tua família conviveram com você, as suas experiências, inclusive traumáticas, construíram, né, a sua personalidade. Mas, ainda assim, você continua sendo livre para decidir como você quer agir e quem você quer ser diante das situações que a vida te coloca, certo? Então, agora, como uma pessoa adulta, você decide sobre quem você quer ser. Apesar da sua tendência a uma determinada coisa. Eu tenho uma tendência a ser mais negativa diante das coisas. Eu tenho uma tendência. Primeira coisa, quando acontece uma coisa errada, ai, não vai dar certo, não sei o quê. Essa é a minha tendência natural. Se eu estiver cansada, então, isso aflora. Mas aí eu olho para mim mesma e digo, Daniela, isso é um cansaço. Vamos descansar, vamos tentar achar uma saída, vamos encontrar outras estratégias. Então eu posso fazer uso da razão diante dessas situações que nem sempre, não necessariamente, obrigatoriamente eu vou conseguir controlar tudo, tá certo? Então, gente, para a gente não se estender demais, a felicidade, ela pode ser construída dentro da sua realidade se, primeira coisa, você parar de querer controlar tudo. Assume a sua impossibilidade de controlar tudo e todos. Não dá, é impossível. E esse desejo de controlar tudo, isso gera muita frustração, porque está fora do seu controle. Então, se a todo instante você quer controlar se o menino adoece, se o menino não adoece, se o fulano vai fazer isso ou se o fulano vai fazer aquilo, o fulano é outra pessoa, ele não está sob o seu controle. Os vírus, as bactérias do mundo não estão sob o seu controle, elas não vão obedecer ao seu carinho, ao seu cuidado de mãe, elas vão surgir de alguma forma. Então, as situações da vida, o trânsito, o seu chefe, está fora do seu controle. Só existe um jeito da gente começar esse processo de felicidade. Nós estamos no primeiro dia. Calma aí que ainda tem muita coisa pela frente. Nós vamos começar esse processo definindo aquilo que nós podemos controlar. E você pode até fazer esse exercício hoje dentro dessa situação que eu estou vivendo agora, que é desafiadora. O que é que eu posso controlar nessa situação? O que é que de fato está sob o meu controle? Aí você vai elencar o que está sob o seu controle. E é nisso que você vai se concentrar. Focando nisso, pode ter certeza que você já vai tirar um peso enorme. Você já vai aliviar um pouco do seu peso de estar tentando controlar o incontrolável e a frustração por não alcançar os resultados que você quer. A segunda coisa que eu queria trabalhar com vocês hoje, porque a gente já vai finalizar, é a ideia que Frankl defende de que a felicidade não deve ser buscada de maneira intencional, digamos assim. Ela não precisa ser o foco da nossa atenção. Então, é meio contraditório. Na semana da felicidade, eu vou te propor a pensar menos sobre isso. Eu vou te propor a fazer as coisas sem você estar todo instante pensando, será que eu estou feliz? Será que eu estou feliz com isso? Será que eu estou... Não. Vive o que tem que ser vivido, vive as obrigações, vive os teus deveres, cumpre com aquilo que você tem que cumprir, sem pensar a todo instante, será que eu estou satisfeito?
Será que esse trabalho me faz feliz? Será que ir para o emprego 5 horas? Será que me acordar às 5 horas da manhã me faz feliz? Se a gente ficar todo instante pensando sobre isso, isso é chamado de hiperreflexão. Então a gente está refletindo demais sobre isso. Então não é legal. Então na Semana da Felicidade eu vou te propor você relaxar. Relaxar no sentido não de ficar deitado e não fazer nada, mas relaxar no sentido de ficar pensando a todo instante, será que eu estou feliz nisso ou naquilo? E fazer o que tem que ser feito. Cumprir as tuas obrigações, cumprir o teu dever. Isso inclui os cuidados com você mesmo, isso inclui os cuidados com as pessoas que você ama, isso inclui as habilidades que você tem, colocar a serviço as habilidades que você tem. O que você sabe fazer? O que você sabe fazer que você está escondendo só para você? O que você sabe fazer que você ainda não distribuiu para o mundo? Ah, eu sei fazer uma comida muito gostosa. Faz essa comida gostosa e oferece para alguém. Chama alguns amigos para comer essa comida gostosa que você sabe fazer. Coloca essa tua habilidade a serviço. Eu posso garantir para vocês, quando eu estava na UTI, que eu escrevi um livro, Um Café na UTI. E quando eu escrevi esse livro, ele me fez um bem enorme. Ele me fez um bem enorme. Porque eu estava colocando a serviço uma habilidade que eu tenho, eu gosto de escrever, eu tenho uma certa habilidade com a escrita. Então aquilo me fez muito bem escrever. E depois quando eu ofereço isso ao mundo, que as pessoas dizem, Dani, isso está impactando a minha vida, isso está me ajudando de alguma forma, isso está me ajudando a enfrentar o luto que eu estou vivendo com meu filho. Cara, isso dá um sentido enorme, um sentido de propósito para aquilo que é uma habilidade em mim. Você está entendendo? Então coloca as tuas habilidades a serviço. Para de ficar o tempo inteiro pensando se você está ou não sendo feliz com isso ou com aquilo. O que o Frankl quer dizer é, a felicidade ela é um efeito colateral. Quando você quer conquistar alguém, você não chega para a pessoa e diz assim, olha, eu estou apaixonado por você, se apaixone por mim também. Você não olha para o sucesso e para o trabalho, para o mundo do trabalho e diz, eu quero ter sucesso. E agora eu vou focar aqui no sucesso. O que você faz quando você quer ter sucesso? Você trabalha. Você trabalha mais, você se empenha, você estuda. Veja, o sucesso ele é um efeito colateral de um bom trabalho, de um bom serviço, de muito estudo. É efeito colateral. A pessoa se apaixonar por você é um efeito colateral de um processo de conquista. A felicidade é efeito colateral da vida. Você vai vivendo, você vai se entregando, você vai suportando aquilo que você não gostaria, você vai modificando aquilo que você pode modificar. Eu posso dizer que eu fui feliz. Eu posso dizer que eu sou feliz, mas eu fui feliz também lá na UTI, por mais absurdo que isso seja. Mas eu encontrava sentido em estar ali com a minha filha. Não havia outro lugar mais importante para eu estar do que ali com a minha filha, na beira do leito dela. Eu lembro que na época a Tereza ainda estava na UTI, Nel, e umas amigas minhas foram fazer uma viagem. Umas amigas, a gente sempre faz uma viagem por ano, e elas foram fazer uma viagem no período que eu estava na UTI. Eu fiquei muito feliz por elas. E fiquei muito feliz por mim. Porque eu disse, eu estou no lugar que eu deveria estar. O meu lugar hoje não é nessa viagem com as minhas amigas. Próximo ano vai ser, mas agora o meu lugar é aqui, do lado do leito da minha filha. E isso me deu uma felicidade tão sincera. Não foi inveja, eu fiquei feliz por elas lá. Eu dizia, me contem como está sendo aí. Não precisa esconder nada. Não precisa esconder achando que eu vou ficar mal. Não, não estou mal, eu estou bem porque eu estou no lugar que eu deveria estar. Esse é o meu lugar de direito e de dever. Entende? Então, para de pensar o tempo inteiro na felicidade como uma meta a ser buscada e pensa nela como efeito colateral. Vamos viver. Vamos viver. E no final dessa semana, eu espero que você tenha aprendido alguns passos para construir essa felicidade dentro da sua vida real. A gente vai finalizar por aqui essa aula, mas na quarta-feira a gente se encontra de novo e a gente vai explorar ainda mais o como. Eu já te mostrei alguns passos, eu já te mostrei que é possível. A gente vai entrar no como aceitar coisas difíceis, como modificar algumas coisas, como transformar a mim mesma, né? Já que eu tenho algumas dificuldades, algumas propensões, alguns traumas, algumas personalidades, algum jeito de ser uma personalidade, como? Isso vai ficar para a próxima aula, tá bom? Então na próxima aula a gente se encontra. Não esquece de fazer as anotações, não esquece de comprar esse caderno Diário Filosófico e fazer todas as anotações do nosso encontro. Fica comigo até o final, porque a minha missão
e eu estou muito comprometida com ela, é fazer você terminar essa semana olhando para a sua realidade de uma maneira diferente e olhando para a felicidade de uma maneira diferente. A sua missão é fazer o passo a passo, é acreditar nesse processo e caminhar comigo. Lá no final você me diz se deu certo ou não, mas eu estou inteiramente comprometida. Eu espero e preciso que você também esteja, para que as coisas realmente funcionem, para que de fato as coisas possam mudar e ser construídas de dentro para fora. Então eu espero te ver na próxima aula, no nosso próximo encontro. Tira um print da nossa tela, marca lá no Instagram que você está participando da nossa semana e convida outras pessoas também a participarem, se você entende que isso vai fazer bem a essas pessoas. Tá bom? Até mais, pessoal!